Oi, gente. Para entender movimento circular, é importante saber que, na realidade, são dois movimentos, e não apenas um. Tem um movimento que se chama linear, e tem um outro movimento que se chama angular. Eu quero que você entenda isso muito bem, e por isso eu vou lhe fazer um convite. Quero que você vá até o quintal da casa de Marival. Pronto, você já está vendo o quintal da minha casa. No centro do quintal tem um toco de árvore, tem uma corrente muito grossa presa a este toco, e a outra extremidade, bem esticada, tem um cachorrinho. É o cachorrinho do quintal da casa de Marival. Este cachorrinho feroz mantém a corrente esticada, mas é uma corrente pesada. E enquanto ele anda, ele vai deixando um rastro. É o rastro do cachorrinho enquanto caminha pela areia. E é claro, a corrente também vai arrastando na areia. Isso produz dois movimentos. Vamos lá. O primeiro movimento é o movimento do cachorrinho, que descreve uma linha. Se chama movimento linear. E o segundo é o movimento da corrente, que vai varrendo a areia e que se chama movimento angular. A física tem dois conceitos para esses dois movimentos. O primeiro, preste atenção, se chama velocidade linear. É igual ao comprimento da linha dividido pelo tempo. E o segundo se chama velocidade angular. É uma letra grega, ômega, você está vendo? É igual à divisão do ângulo descrito pela corrente dividido pelo tempo. Em resumo, velocidade linear é linha sobre tempo e velocidade angular, ângulo sobre tempo. Ah, Marival, mostra pra gente como é que se podem fazer perguntas com esses dois conceitos. Eu tenho uma coisa muito boa para você. Estamos diante do planeta Terra girando. Eu quero lhe fazer uma pergunta. Quero que você olhe para um habitante da cidade de Manaus e para um habitante da nossa cidade, de Salvador. Ambos estão acompanhando o planeta Terra. A pergunta é, qual dos dois tem maior velocidade linear? Já sabe? Se não sabe, eu vou lhe explicar. Observe a trajetória do habitante de Manaus. Ele descreve uma circunferência na linha do Equador, não é mesmo? Agora observe a trajetória de um habitante de Salvador. Ele está descrevendo uma circunferência menor. E tudo isso no mesmo tempo. Qual é o tempo? É de 24 horas. O tempo necessário para o planeta Terra dar uma volta. Lembre que o habitante de Salvador leva 24 horas para acompanhar uma volta da Terra e o habitante de Manaus também leva as mesmas 24 horas. Mas tem uma coisa a mais. O habitante de Manaus é obrigado a percorrer uma circunferência com um comprimento maior. Por esta razão, a velocidade linear de um habitante de Manaus é maior que a velocidade linear de um habitante de Salvador. Agora eu vou lhe fazer uma outra pergunta. Qual dos dois habitantes tem maior velocidade angular? Quando eu falo em angular, lembra da corrente do cachorrinho. Então vamos ligar o habitante de Manaus por uma corrente invisível ao eixo de rotação da Terra. E vamos fazer a mesma coisa com o habitante de Salvador. Ótimo! Agora vamos fazer a Terra girar. À medida que a Terra vai girando, as duas correntes invisíveis vão varrendo um ângulo. Pronto! Completamos uma volta. E nesta volta, qual foi o ângulo varrido pela corrente invisível ligada ao habitante de Manaus? 360 graus, que é uma volta completa. Já sei, você já sabe. O habitante de Salvador tem uma correntinha também, que também percorre 360 graus. Se o ângulo é o mesmo e o tempo é o mesmo, ambos os habitantes
tem a mesma velocidade angular. Vamos voltar para o meu quintal, onde o meu cachorrinho está fazendo aquela volta que você já conhece. Imagine que o cachorrinho fez uma volta completa. Neste caso, a linha que ele descreveu tem o comprimento de uma circunferência e o ângulo varrido equivale a 360 graus. Vamos usar essas duas informações para calcular a velocidade linear e a velocidade angular. Vamos começar. Velocidade linear é igual a linha dividido pelo tempo. No nosso caso, em que meu cachorrinho deu uma volta completa, o comprimento da linha é 2πr. Estava esquecido, hein? 2πr é o comprimento da circunferência, dividido por tesão. Isso mesmo, tesão, um T maiúsculo. Este T na física simboliza o tempo para dar uma única volta e se chama período. Com isso, a nossa fórmula de velocidade linear fica com um novo visual mais bonito. V igual a 2πr sobre tesão. Agora que você já sabe isso, vamos para a velocidade angular. Ômega é igual a ângulo, não é mesmo? Dividido pelo tempo. Como o meu cachorrinho deu uma volta completa, aquela velha corrente que estava presa no pescoço do cachorrinho também deu uma volta completa. E por isso varreu um ângulo de 360 graus. Este ângulo, na física, geralmente é substituído por 2π radianos. Você entendeu? Em vez de escrever 360 graus, escrevemos 2π. E aí a fórmula fica 2π sobre tesão, o mesmo tesão que aparece na fórmula anterior. Agora você já sabe as duas fórmulas para a volta completa. A primeira, de velocidade linear, que é 2πr sobre tesão, e a segunda, de velocidade angular, que é apenas 2π sobre tesão. Dá para perceber que a velocidade linear depende do raio, enquanto que a velocidade angular não depende do raio. Bem, amigos, uma pergunta que não quer calar. Por que, quando o carro de Fórmula 1 faz uma curva, ele tem uma tendência a abrir antes da curva e fechar durante a curva? Deixa eu explicar isso melhor. Observe este carro de Fórmula 1. Ele está fazendo o que nenhum piloto vai fazer. E todos vão dar risada dele, porque está agindo errado. Ele está fazendo a curva o tempo todo encostado na curva. Não vai ganhar corrida nenhuma. Agora observe esse outro carro de Fórmula 1. Ele primeiro entra aberto, depois se aproxima tangenciando e abre de novo. A segunda trajetória é uma trajetória mais ampla, mais aberta. A gente diz em matemática que é uma trajetória de raio maior. Marival, por que um carro de Fórmula 1 insiste em fazer uma trajetória de raio maior? Vou lhe explicar com esta fórmula. É a fórmula da força centrípeta. Fc igual a mv ao quadrado sobre r, onde Fc é a intensidade da força centrípeta, o m é a massa do carro de Fórmula 1, o v é a velocidade do carro, não esqueça que ela está ao quadrado, e o r é o raio. Em matemática, a gente aprende que o r no denominador significa a proporção inversa com a força centrípeta. Ou seja, quanto maior o raio, menor a intensidade da força centrípeta. E isso é o desejável. Quando a força centrípeta não é muito grande, o perigo de derrapar também não é muito grande. E isso é o que todo piloto de Fórmula 1 sabe fazer muito bem.
diminuir a força centrípeta nas curvas. Um grande abraço.